Bom dia a todos. Vamos aguardar um pouco a entrada da intérprete de Libras para a gente começar a nossa conversa de hoje. Só mais alguns minutinhos que eu entrei um pouco adiantada. Nossa conversa está marcada para as 9, né? E nós teremos a participação do grupo Mãos Amigas, com a intérprete de Libras, para aquelas pessoas que têm necessidades para isso. E hoje nós vamos conversar sobre o ódio, a vingança e o duelo. São temas assim bem presentes ainda no nosso dia a dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu Só só um acender minha instante. luz. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bem para nós duas.
Vou posicionar aqui melhor a câmera para ficar satisfatória para a visão das duas. É. Acho que está ok agora. Podemos começar? Bom Podemos. dia. Meu nome é Simone. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12 do Evangelho, final do capítulo 12. E nós vamos tratar o ódio, a vingança e o duelo. É a temática da nossa conversa de hoje. Inicialmente, eu vou fazer a leitura de um texto do livro Pão Nosso, a mensagem 137, que se chama Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que o homem demonstre capacidade afetiva ante aos olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrário ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará de calamitoso duelo do mal contra o mal. Essa é a mensagem do livro Pão Nosso, que nós vamos retomar a ela no decorrer da nossa fala. É a mensagem de número 137, que se chama Inimigos. Eu convido a todos agora a fazer a nossa prece. Quem quiser, no seu ambiente, onde você esteja, pode fechar os olhos, para que essa conexão com Deus seja mais efetiva. Então vamos neste instante elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao Cristo, nosso querido Mestre. Agradecer por estarmos aqui nesse dia de domingo, todos nós com saúde, mesmo que relativa. Agradecer por estarmos vivos, pelo teto que nos abriga,
por termos a condição de, neste momento, falar sobre o Evangelho, ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos que as tuas bênçãos de amor e paz possam permear todos os lares, os nossos familiares, aqueles que se encontram adoecidos. Te rogamos, Pai querido, por toda a humanidade, pela nossa cidade, por todos que passam por esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta perda, que os teus mensageiros de amor possam levar conforto aos corações, aliviando as dores, levando esperança, serenidade e equilíbrio. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido de Ti. Que nesta manhã de hoje possamos ouvir Teus ensinamentos, guardá-los em nossos corações e expressá-los em nossas atitudes. Que a Tua paz e o Teu amor estejam sempre conosco, graças a Deus. Então vamos bater um papo, né? Que eu nem chamo de palestra, mas de conversa. Né? A gente vai conversar sobre o capítulo 12 do Evangelho, a parte final, que trata do ódio, da vingança e do duelo. No início desse capítulo, o tema desse capítulo é: amai os vossos inimigos. Essa frase já diz tudo, né? Amai os vossos inimigos. E aí o texto do Evangelho ainda complementa: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Para nós, né, no estado evolutivo que nos encontramos, nesse momento da nossa existência, né, parece muito difícil amar os nossos inimigos, né? Na verdade, nós nem deveríamos mais ter inimigos, né? Nós já deveríamos viver uma nova etapa sem essa condição de ter inimigos. Mas nós costumamos até dizer que nós não somos inimigos, mas que tem pessoas que nos consideram inimigos. E o Evangelho nos recomenda isso: amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos caluniam. E aí, nesses 3 itens do Evangelho, o duelo, o ódio, a vingança e o duelo, nós vamos encontrar uma coisa em comum em todos os itens, que é exatamente o fato de ter inimigos. Porque nós não sentimos ódio por pessoas que nos são caras. Nós não desejamos vingança para pessoas que queremos bem. Não temos esse sentimento de vingança por pessoas que nos querem bem e a quem nós queremos bem. E nem sentimos a necessidade de duelar com pessoas que nos querem bem. Então, ainda temos pessoas que nos consideram inimigas, né? E durante essa encarnação, essa última encarnação nossa, essa que estamos presentes, em que já conhecemos um pouco do Evangelho, nós temos que fazer essa desconstrução, nós temos que buscar plantar sementes que nos tragam amizades, e não plantar mais inimizades, e não plantar discórdias, e não plantar ódio, rancor, desejo de vingança ou necessidade de duelar. Aí a gente pode pensar: mas o duelo não existe mais nos nossos dias, pelas próprias leis humanas, tendo em vista que era um costume bárbaro. Sim, não existe mais nessa configuração, mas existe de outra forma, né? O ódio, a gente acha, ódio é uma palavra tão pesada e tão desnecessária, mas ainda tão presente na nossa civilização, no estado evolutivo que nos encontramos, porque o ódio é fruto da nossa condição inferior, da condição que nos encontramos ainda, né? E esse sentimento, ele causa, o maior mal que ele causa para quem sente.
e atinge diretamente quem nutre esse sentimento. Porque nós conseguimos produzir em nós mesmos substâncias maléficas para o funcionamento do nosso organismo. Quando desencadeamos sentimentos nocivos a uma outra pessoa, na verdade, nós estamos colocando esse sentimento em nós, na nossa corrente sanguínea, através das substâncias que produzimos quando sentimos essa raiva tão profunda que pode ser chamada de ódio. E aí a gente volta para a mensagem anterior. É claro que na convivência humana, né, nas nossas relações sociais, nós temos discórdias. Nós pensamos, agimos diferente das outras pessoas. E nós magoamos as pessoas e as pessoas nos magoam. Nós precisamos ter equilíbrio nessa troca de informações, nessa troca de experiências, de vivências, para que não deixemos essa situação chegar ao nível do ódio. Para que aprendamos a resolver os nossos problemas do nosso dia a dia, as nossas discordâncias, com civilidade, pensando nos ensinamentos do Evangelho. Sobretudo nós que nos dizemos espíritas, que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, que vivenciamos, tentamos vivenciar os ensinamentos, a revivência dos ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos ter equilíbrio das nossas emoções para que a gente não desencadeie situações de ódios, porque isso vai ser mais prejudicial a nós mesmos do que as pessoas a quem dirigimos esse sentimento. Isso também pode nos trazer vivências muito dolorosas, porque da mesma forma que o amor é um sentimento que perpassa as barreiras do túmulo, que sobrevive a tudo, o ódio também. O ódio que nutrimos, ou que nutrem para conosco, ele sobrevive à morte, ele sobrevive a tudo, porque ele é atributo do espírito. E enquanto espírito imortal, nós levamos conosco todas as nossas sensações, todos os nossos sentimentos, toda a nossa bagagem espiritual, toda a nossa herança espiritual. E como vamos querer deixar esse plano em que estamos agora? Carregando essas bagagens, esses sentimentos nocivos para nós e para os outros, e vamos manter esse vínculo através do pensamento, do nosso inconsciente, das nossas memórias afetivas. Então nós vamos carregar conosco esse sentimento. E eles vão perpassar as barreiras do túmulo, e no mundo espiritual nós vamos continuar sentindo isso. E vamos continuar vinculados fluidicamente àquelas pessoas a quem nutrimos esse sentimento. Isso tudo, meus caros amigos, é a ausência do perdão. É o fato de não ter aprendido ainda a perdoar. E é muito próprio da nossa condição evolutiva. Já que estamos encarnados ainda nesse orbe de provas e expiações, não temos ainda o domínio completo das nossas reações, dos nossos sentimentos, o controle das nossas emoções, e nos deixamos levar pela corrente desses sentimentos. Isso tudo fruto de um sentimento que nos é próprio, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o fato de nos acharmos superior a alguém, de nos acharmos o centro do universo, o centro das relações interpessoais. Isso é extremamente perigoso para nós que estamos tentando nos melhorar, né? Então, a falta de perdão, a ausência do perdão, a ausência do sentimento de fraternidade, verdadeiramente, de caridade, que a doutrina nos ensina, nós desenvolvemos esses sentimentos que são nocivos. E essas relações não resolvidas nos levam
ao segundo tópico, que é a vingança. Nós desejamos ao nosso irmão não todo o bem que podemos, mas desejamos o mal que ele nos fez. E nesse momento nós estamos desacreditando da justiça divina, que é extremamente equinânime para todos. A justiça divina é para todos, para nós, para os nossos amigos, para aqueles que se dizem nossos inimigos. E quando nós sentimos esse sentimento tão nocivo, alimentamos esse sentimento de ódio, nós vamos criando esse desejo de vingança, que também é um sentimento muito nocivo e também demonstra a manifestação de um coração rancoroso e é fruto do atraso moral dos homens. Quando lá no início do capítulo, o Evangelho nos recomenda amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem e rezar por aqueles que nos caluniam, ele está dizendo: perdoe, seja tolerante, seja compreensiva, seja fraterna. Mas nós ainda não aprendemos de todo a desenvolver esse sentimento maior, que é esse amor que vai além da exibição dos nossos sentimentos, desse amor que realmente e verdadeiramente é o amor pela humanidade, o amor que o Cristo nos ensinou, o amor que nos traz a paz interior. Nós ainda não somos capazes de amar além dos nossos próprios muros. E como somos ainda orgulhosos, nós não temos ainda essa capacidade de perdão plena. Seria muito bom se já tivéssemos, mas se tivéssemos, não estaríamos mais nesse planeta de provas e expiações. Ainda trazemos do nosso passado delituoso inimizades, ainda trazemos os resquícios desses desejos de vingança. Nem desejamos mais uma vingança tão cruel, mas ainda nos felicitamos quando a pessoa que de alguma forma nos feriu passa por alguma situação não feliz. Isso também é fruto ainda da nossa inferioridade moral. E é nisso que precisamos avançar, nesse amor universal, que é um sentimento maior. O Cristo não nos pede, o Evangelho não nos pede que sejamos condizentes com o mal, que aplaudamos o mal, que sejamos bonzinhos com aqueles que nos feriram, mas Ele nos pede que seja tolerante. Ele nos pede que sejamos compreensivos. Porque assim como nós temos a nossa capacidade, temos o nosso patamar evolutivo, o nosso degrau na escada da evolução, os nossos irmãos de caminhada também têm. Eles também têm esse degrau. Às vezes eles estão um degrau acima de nós, às vezes eles estão um degrau abaixo de nós. Todos nós temos a nossa condição espiritual. E nesse aprender a conviver, nós precisamos saber das nossas limitações, saber dos sentimentos que nutrimos, buscar nos conhecer melhor, saber o que nos fere, o que nos machuca, porque ainda não somos capazes de perdoar pequenas ofensas que poderíamos relevar de boa. Poderíamos muito bem atribuir isso à condição do nosso irmão. Não, ele hoje não está bem, ele agora não está bem, ele está fazendo ou dizendo isso por uma situação, por algo que provocamos. Porque nós não temos ainda essa compreensão, porque nós não temos ainda esse desejo, né, de compreender, de não firmar esses laços, de não amarrar esses nós, de continuar a nossa jornada sem armazenar em nosso coração esses sentimentos que são nocivos, esses sentimentos de ódio, de desejo de vingança. E aí vem o terceiro item, que é o duelo. Aí a gente pensa, mas nos dias de hoje não existe mais o duelo. Aquele duelo em que as pessoas planejavam por uma ofensa simples ou profunda, grande ou pequena, que ferisse o orgulho
e a vaidade, e a classe social, e a posição que a pessoa ocupava, que levavam duas pessoas a um suicídio direto, né? Porque quando você se coloca para morrer, você está cometendo suicídio, né? Que o Evangelho chama de uma covardia moral. E no sentido do duelo, mais ainda, a covardia de não conseguir resolver os seus próprios problemas, de não ter maturidade emocional para que um diálogo, para que uma situação resolvesse essa pendenga sem necessitar as mortes que eram fruto disso, né? Então, duas pessoas se reuniam na presença de testemunha, em praça pública, como era ainda na sociedade mais bárbara. Hoje nós não temos, e as nossas leis humanas a proíbem, né? Porque nós não temos o direito de atentar contra a vida de quem quer que seja, por mais que a pessoa tenha nos feito mal. Então, o duelo, nas condições que aconteciam em uma sociedade bárbara, nós não temos mais, mas nós duelamos todos os dias, em uma nova configuração. Nós duelamos quando nós não aceitamos as ideias. O duelo agora, ele está no campo das ideias, das atitudes, que também são nocivos e que também podem levar alguém a morrer emocionalmente, digamos assim, que pode levar alguém a sofrer consequências seríssimas, que podem levar alguém a entrar no estado de depressão, de tristeza profunda. Então, ainda existe nos nossos dias o duelo. Não mais aquele duelo bárbaro, de atentar contra a vida e de oferecer a sua própria vida em holocausto. Mas nós duelamos com os nossos sentimentos e com os sentimentos das pessoas que convivem conosco. Nós duelamos com as ideias, nós duelamos porque nós somos tão orgulhosos que a nossa ideia, a nossa convicção precisa estar acima da convicção daqueles com quem travamos esses duelos cotidianos. Então, o duelo, gente, nada mais é também do que o fruto do nosso orgulho, do que o fruto da nossa necessidade de estar acima dos nossos semelhantes. E é uma covardia moral quando você se coloca você se coloca em guerra contra alguém por uma condição de ideias. Nós somos seres únicos, cada um de nós temos os nossos pensamentos, as nossas convicções, os nossos sentimentos. E nós gostamos muito quando isso é respeitado. Então, nós precisamos aprender também a respeitar isso nos outros, né? Então, não usamos mais as espadas, nem os revólveres, mas usamos as ideias, que esse duelo ainda é incoerente com a prática cristã, que se nós nos dizemos cristãos, né? Então, entre o insulto que sofremos e a reparação daquele insulto, nós temos que ter um tempo de reflexão, de refletir sobre isso. Por que isso nos machuca tanto? Por que nós não somos capazes de perdoar pequenas injúrias, pequenas coisas banais que nós também causamos nos outros? O nosso espelho, aquele espelho da verdade que nós nos olhamos, ele precisa refletir também o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a gente possa entender que não são só os outros que nos ferem, que nós também ferimos as pessoas, que nós também machucamos as pessoas, que nós também estamos numa condição de inferioridade moral. E aí, novamente, o Evangelho nos ensina: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos caluniam. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. E essa temática, o capítulo 12 do Evangelho, foi, para mim, uma lição de vida muito grande. Porque há muito tempo atrás, quando a dona Irecê me colocou para falar em público sobre o Evangelho, essa foi a temática. E eu estava vivendo um momento
de inferno astral, digamos assim, de extremamente conturbado no meu ambiente de trabalho, de muitas... E eu chorei sobre esse tema. Meu Deus, eu não posso falar sobre isso porque eu ainda não tenho essa capacidade de amar os meus inimigos, de perdoar aqueles que me caluniam, de orar por aqueles que me ofendem. Mas eu entendo hoje que foi o primeiro passo para conseguir domar em mim esses sentimentos. E sou muito grata ao nosso lar, ao Centro Espírita Nosso Lar, por esta bendita oportunidade de falar para os meus próprios ouvidos, de estudar uma temática para falar sobre isso e ser o primeiro ouvido mais próximo da minha boca. E ter que domar os meus sentimentos e botar uma coleira e dizer assim, vamos andar por esse caminho, que é esse caminho que o Evangelho ensina. E é claro que ainda não estamos prontos. Nenhum de nós está. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, em que nós temos a sensação de que a barbárie está voltando. Nós estamos vivendo tempo de desumanidade coletiva, nós estamos vivendo tempo de muitas dores. A pandemia nos trouxe situações que nós não achávamos nunca que fôssemos viver. O distanciamento das pessoas que amamos, a falta da convivência coletiva, da sociabilidade. E, ao mesmo tempo, esse tempo para repensarmos tudo isso. E precisamos sair desse episódio melhor do que entramos. Então, nós precisamos domar em nós esse sentimento que nos impede ainda de não sentir ódio, de não sentir rancor, de não ter desejo de vingança, de não querer duelar com ninguém. Nós temos que pensar que todo esse processo que estamos vivenciando de muitas dores, de muitas perdas, que deve ter um propósito, e tem, claro, porque aos olhos de Deus nada acontece sem sua permissão, deve ter um propósito bem maior, que é de nos tornarmos mais humanos, de sermos capazes de amar além dos nossos próprios muros, de sermos capazes de perdoar das pequenas às grandes ofensas, e de principalmente sermos capazes de não ser o ofensor, de não ser aquele que sente o ódio, de não ser aquele que deseja a vingança. Porque tudo isso é fruto da nossa inferioridade moral, é fruto da nossa imaturidade emocional. Então nós precisamos, aos poucos, devagar, todos os dias, lutando contra os nossos próprios instintos que ainda temos, lutando contra o nosso amor próprio, lutando contra a nossa condição inferior, de repensar, de termos esse tempo de reflexão entre a ofensa e a reparação. Nós sabemos, e a doutrina espírita nos ensina isso, que nenhum mal fica sem reparação. E alguns de nós têm vivido encarnações dolorosas por conta da reparação daquilo que o nosso passado espiritual, que a nossa bagagem é portadora. Então, nós ainda somos frutos de nós mesmos e precisamos nos educar emocionalmente para viver essas situações sem tanta dor, sem tanto sofrimento e principalmente sem causar isso nos outros. Sem sentir esse sentimento de ódio que é fruto do nosso atraso e sem ter essa covardia de querer nos vingar, de desejar ao nosso semelhante o mal que nós não queremos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça. E só assim nós conseguiremos amar os nossos semelhantes. Então, meus amigos, é muito difícil ainda. Não é fácil na situação que nós nos encontramos, mas nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos próprios problemas. À medida que nós vamos aprendendo com o Evangelho, que nós vamos aprendendo na convivência com os nossos semelhantes, nós vamos sim nos tornando melhores. Se olharmos para cada um de nós nesse momento, se pensarmos em nós há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, as ideias que tínhamos, que alimentávamos em nós, e olharmos para nós hoje, nós vamos ver que hoje nós somos pessoas melhores do que fomos.
Então, nós estamos também sujeitos à lei de progresso. Nós não somos seres aleatórios no universo, nós somos seres divinos, criados por Deus, cuidados pela espiritualidade amiga, pelos espíritos amigos que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem para o bem. Nós temos o Evangelho como nosso roteiro de vida. Então, nós vamos conseguir domar em nós esses sentimentos inferiores. E vamos sim chegar a um tempo de não mais desejar ao nosso irmão que ele escorregue numa casca de banana porque ele nos fez um pequeno mal. Nós vamos sim chegar ao tempo de desejar o bem, de plantar o bem, de colher o bem. Isso é a lei de progresso que nós estamos sujeitos. Todos nós. Nós não estamos aqui para ficarmos estacionados. Né? Como nós queremos conviver conosco? Nós somos espíritos eternos, imortais, e vamos conviver conosco pela eternidade afora. Com que tipo de espírito nós queremos conviver? Com uma pessoa educada, com sentimentos educados, desejando bem, mesmo aqueles que lhe desejam mal, sendo capaz de fazer uma prece por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, mesmo que aqueles sejam os nossos inimigos. Ou nós vamos querer conviver com um ser rancoroso e vamos voltar inúmeras vezes para resolver essas pendências que vamos deixando ao longo do nosso caminho. É daqui para frente. É daqui para frente. Nós não vamos retroagir. Então, vamos sim nos tornar seres melhores, menos orgulhosos, com mais amor para disseminar, com mais sentimentos bons, convivendo melhor com todos e amando os nossos semelhantes, amando a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nosso tempo esgotou, então nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui e vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Deus por este momento, pela nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer imensamente pela dádiva de estarmos aqui, ainda neste plano, ainda tentando nos melhorar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que recebemos de Ti. Abençoa todos nós. Abençoa nossa cidade, nosso país. Abençoa este globo, Senhor, do qual é governador. Abençoa, Senhor, este momento que estamos passando. Envolve todos aqueles irmãos em dores, levando a tua serenidade, o teu amor, o conforto espiritual a cada coração necessitado. Que os teus trabalhadores do bem, que os teus mensageiros de amor possam espalhar essas energias benéficas em todos os lares e com todos os irmãos que estão retornando ao plano espiritual. Que todos eles possam ser acolhidos, esclarecidos e levados aos locais de atendimento e socorro, de acordo com a necessidade de cada um. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa existência. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada ao Grupo Mãos Amigas pela participação, muito obrigada a todos. Tenham um feliz domingo.